Voltamos com Vera Damasio e Henrique Noia. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, as regiões Sul e Sudeste têm a maior concentração de idosos do país. Eles superam o número de crianças com menos de 5 anos de idade em 47%. Estamos passando por um processo em que a maior parte da população deixou de ser jovem. Na matéria a seguir, vamos ver quais os impactos disso e que transição precisa ser feita. O Brasil está passando por um novo desafio, o aumento do envelhecimento populacional. Mas qual seria o principal motivo desse envelhecimento? A dinâmica demográfica depende de alguns vetores. O principal vetor é o vetor que é a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos que cada mulher tem. Na década de 60, as mulheres tinham em média 6 filhos e meio. Hoje é menos de 2, é 1,85. Então significa que está produzindo menos criança, portanto vai ter menos adulto, menos velho no futuro. Isso é um lado. O outro lado é que o Brasil evoluiu do ponto de vista social, então reduziu muito a mortalidade infantil. Então muitos passam a sobreviver e vão envelhecer. E a gente reduziu muito nos últimos 30 anos a mortalidade na idade adulta, entre os idosos. Ou seja, as pessoas antes morriam com infarto e hoje não morrem mais. O estado do Rio é o segundo estado mais idoso, perdendo apenas para o Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Rio de Janeiro, apesar da nossa autoimagem de um lugar de jovens bronzeados, na verdade somos um lugar de idosos igualmente bronzeados. Nós somos o estado da federação, nós éramos o estado da federação com maior população de idoso do país. Perdemos esse lugar para o Rio Grande do Sul. Apenas recentemente, é um grupo que vem crescendo a uma taxa grande no Rio de Janeiro. Acho que o Rio de Janeiro pode dar lições importantes para o Brasil de como se adequar a os desafios de uma população maior na terceira idade. Daqui a 50 anos, o perfil brasileiro e o perfil fluminense etário vai ser parecido. Quer dizer, hoje é muito diferente porque o Rio de Janeiro, ele vamos dizer, uma espécie de um trailer do Brasil em termos de envelhecimento da população, e o mesmo processo o Brasil já está enfrentando, mas vai, vamos dizer, convergir para o padrão fluminense em mais alguns anos. O processo de envelhecimento populacional pelo qual o Brasil está passando será mais acentuado nas próximas décadas. E a tendência é que essa transição demográfica caminhe para um padrão europeu. Mas de que forma a longevidade pode se converter em uma oportunidade para a economia? Ela é positiva no sentido de que você tem um padrão, um tempo de vida maior, então isso é uma coisa que a gente deseja, né, que as pessoas vivam mais, mas isso tem consequências, né, e uma das consequências que ocorre é justamente na sustentabilidade da Previdência, né. A sustentabilidade da Previdência não é afetada somente pelo fato das pessoas viverem mais, mas também pelo fato de você ter uma queda de fecundidade. Então você fica, com o passar do tempo, com mais pessoas recebendo benefícios e menos pessoas pagando contribuições. De maneira geral, a longevidade ela vai ser favorável, porque o nosso sistema tira muita gente jovem do mercado de trabalho. Aos 48, 49 anos, uma pessoa se aposenta. Uma parte dela volta para o mercado de trabalho, a outra não. Esse é um potencial de trabalho que está sendo desperdiçado. Aos 48, 49, 50 anos, uma pessoa totalmente produtiva. Então o que nós temos que fazer é aproveitar esse potencial de produção e trazê-los para a produção de riqueza no país. O Instituto fez um levantamento, um índice de longevidade, né? Como são os números do Rio de Janeiro? Bom, primeiro falar um pouquinho o que é esse índice, né? O índice se chama Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. É um trabalho que o Instituto de Longevidade Mongeral Egon fez junto com a Fundação Getúlio Vargas. Esse trabalho nós avaliamos 498 cidades brasileiras onde vivem mais de 100 milhões de pessoas. São mais ou menos 117 milhões de pessoas. E a pergunta que a gente queria responder com isso era: como que nossas cidades estão preparadas para o envelhecimento de nossas comunidades? Essa pergunta, imagina um gestor público tentando responder essa pergunta. E geralmente o foco, o ângulo que ele iria olhar seria alguma coisa em termos de saúde. E como a gente vem observando aqui nessa ótima matéria, a vida, não é, dos nossos novos 50 mais, 60 mais, ela é ativa, ela tem hoje mais do que saúde como ângulo. E aí nós resolvemos aplicar esse índice com 6 variáveis específicas, né? Educação e trabalho, cultura e engajamento, habitação, educação, como eu falei, enfim, cultura, engajamento, cuidados com a saúde.
todos os ângulos de vida de uma pessoa ativa, normal, e até mesmo aquelas com já algum estado de disfuncionalidade, né? A aplicação desse índice aqui no Rio de Janeiro colocou a cidade entre as maiores do Brasil. A gente cortou com população acima de 100 mil habitantes, 150 cidades, né? Na posição número 24. Ou seja, ela não está entre as 20 maiores cidades do Brasil. Para mim foi até uma surpresa, eu esperava que ela tivesse, mas também não foi assim também tão longe de outras grandes cidades. São Paulo, por exemplo, está em 19º lugar, o Rio de Janeiro na 24ª. E se a gente for olhar alguns dados, como ela se posicionou em cada variável dessa, cada variável é composta de vários indicadores, mas pegando pelo ângulo das variáveis, por exemplo, o Rio de Janeiro, em termos de educação e trabalho, está na posição número 60. E aí a gente entra nos indicadores, o que acontece no Rio de Janeiro para ela estar nessa posição número de 60. E aí a gente vê que ela está muito mal na taxa de distorção idade série, não é? Que é um indicador número 96, ela está nessa posição. Em um indicador específico dentro de educação e trabalho, como por exemplo docentes habilitados para o ensino de idosos, ela está em 76, posição 76. Bom, se eu sou um gestor público e olho, por exemplo, em cultura e engajamento, a população idosa aqui do Rio de Janeiro está em primeiro lugar em matrícula na educação de jovens e adultos. Que bacana. O que eu faria? Eu investiria em alguma política, não é? Que incentivasse o desenvolvimento de um corpo docente voltado para atender essa população. Portanto, o índice dá a capacidade ao gestor público de agir objetivamente nos campos das variáveis, indicando aquilo que precisa ser feito. Esse estudo está disponível em algum site? Sim, qualquer pessoa pode acessar essa informação sobre o Rio de Janeiro ou qualquer cidade através do nosso portal www.institutomongeralaegon.org. Em relação aos desafios para a universidade, esses dados são muito interessantes, né? Vou ilustrar, né? Porque a gente tem feito um trabalho mais etnográfico. Então, vou ilustrar isso com casos reais. A gente tem feito um trabalho que a gente investiga principalmente a relação dele com a cidade, a relação dos idosos com a cidade. E todos adoram o Rio de Janeiro, mas tem muito problema no andar, no se locomover. Nosso transporte público não foi feito para ninguém. Aliás, desculpem, mas um idoso, principalmente, aquelas escadas. O transporte tem que contemplar uma pessoa que está com mais de 50, 60 anos e precisa do mínimo de conforto. Outra coisa muito interessante, a gente tem feito na PUC cursos variados, atendendo demandas diversas, até como quero ter mais inteligência espiritual. Quero voltar a trabalhar, quero me divertir. Então, temos curso de Beatles a horta orgânica. E os professores têm tido, assim, um envolvimento enorme, então costumam dar aula de coisas que eles não dão para os alunos de graduação. Nós temos um colega na área de petróleo que está dando um curso sobre a experiência dele no caminho de Compostela. Então, uma professora da história, Flavinha Heller, que fez um curso sobre a história da amizade, desde Platão. Agora, o que acontece? São cursos, palestras, workshops curtos e muitas vezes alguns não vão porque tem medo de voltar para casa, porque não tem segurança. Olha, então assim, a gente preparando o ambiente e dando cursos do que eles querem, abrindo, entre outras coisas, para eles empreenderem. E muitas vezes o problema é a cidade que eles vivem. A gente apresenta a oportunidade e muitas tá aí vezes... o desafio, né, de desenhar uma cidade para amiga do idoso, como diz o Kalash, né, que fez esse guia há um tempo atrás, um indicador de como é que você faz uma cidade, aliás, para todos, porque você é amiga do idoso e amiga de todos os cidadãos, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, como um problema pode se transformar em oportunidade de negócio. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.